Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre aposto e vocativo. Vamos lá então? O que é aposto primeiramente? Bom, são duas funções sintáticas, tá? O aposto é uma e o vocativo é outra. Vamos explicar primeiramente o que é o aposto. O aposto é o nome que se dá ao termo, coloquei até em maiúsculo, em caixa alta, para você não esquecer, tá? Que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal já mencionado anteriormente na oração. Ou seja, se ele especifica, ele está explicando melhor, tá? De repente, é colocado ali um termo, uma expressão, e ele quer fazer uma especificação melhor, uma explicação melhor, né? Ou até mesmo exemplificar. E aí ele vai fazer uso do aposto. Então vou dar um exemplo para você. Você falou, o doutor me atendeu. Só uma pergunta, você especificou quem é o doutor? Não. Então aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uso de um aposto para especificar, para explicar quem é o doutor. Ah, o doutor Mariano me atendeu. Ok? Então quando você fala Mariano, esse Mariano é um aposto da palavra doutor, porque ele especifica, ele explica. Tá? Se você fala, eu moro na minha rua, mas que rua? Você não explicou, fica complicado. Todo mundo mora numa rua, né? E aí você vai ter que explicar, mora na rua, aí você vai falar, rua Pedro Sesco, mora na rua Pedro Celestino, mora na Dom Aquino, e aí você vai especificar, vai explicar qual é. Esse é o aposto, ele faz essa função, tá? De exemplificar, de explicar, especificar melhor um valor, um termo de valor substantivo ou pronominal. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Então isso aqui é normal, viu pessoal? Quando você vai colocar ali a explicação, o aposto, você tem que fazer uso desse aposto entre vírgulas, né, muitas vezes, ou depois de dois pontos, ou se você assistiu outras aulas minhas, você vai entender que às vezes você pode colocar entre vírgulas, mas você pode colocar entre parênteses ou entre travessões, porque tem o mesmo valor. Por quê? Porque você quer explicar aquilo e naquela explicação você pode colocar aquele aposto, né? Entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. Isso a língua portuguesa permite, a norma padrão da língua portuguesa permite agora, tá? Então vamos lá, por exemplo, exemplos de aposto. Maria, vou ler sem o aposto, só para você entender. Ó, Maria vendeu todos os seus bordados. Expliquei quem é Maria? Não, não expliquei, não especifiquei e também não exemplifiquei. Então o que, que eu faço? Eu vou explicar, esse daqui que tem valor de substantivo, próprio no caso, vou explicar quem é a Maria. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Então agora a irmã de Bernadette tem valor de aposto, porque ele explica, ele especifica quem é Maria. Não é qualquer Maria, ele vai explicar exatamente quem é. Gosto de tudo que serve no restaurante. Tudo o que? Explicou até aqui? Não. Especificou o que é o tudo? Também não. Tá? Nem exemplificou. Mas agora ele vai fazer uso dos dois pontos e vai iniciar o seu aposto para poder explicar o que, que é o tudo. Ele gosta do tudo, mas o tudo dele é o que? Explicando os peixes, as carnes e as sobremesas. E esse é o tudo que ele gosta no restaurante. Então ele explica o que é o tudo. Isso então é o aposto, os peixes, as carnes e as sobremesas. A Semana Santa de Sevilha, aí ó, você não sabe o que é a Semana Santa de Sevilha exatamente. E aí ele vai falar, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais, da Páscoa, né? Então veja só uma coisa, ele quer colocar aqui agora a explicação sobre a Semana Santa de Sevilha. Então ele poderia fazer uso da vírgula, tá? Poderia fazer uso dos travessões, mas ele preferiu usar os parênteses. E entre parênteses ele vai explicar o que é a Semana Santa de Sevilha. Ó, é a maior festa religiosa da Europa, tá? Então ele faz essa explicação, até mesmo uma especificação sobre essa festa. Então isso daqui eu entendo que é um aposto. Então o aposto tem essa função. Heitor Villa-Lobos, que aí a princípio você pode não saber quem é, tá?
lançou uma obra literária. Ok. Só que aqui ele vai agora explicar quem é Heitor Villa-Lobos. Então ele vai ter que fazer uso de um aposto, assim como nas outras orações que nós vimos aqui. Então o que, que ele faz? Ó, ele coloca uma travessão, coloca o aposto explicando quem é o Heitor Villa-Lobos, ó, um dos maiores compositores da música brasileira. Coloca outro aposto, fechando ali o aposto, né, fechando a parte que está demonstrando qual é o aposto, e aí continua a frase, tá certo? Então ele pode ser feito no meio, no início, no fim, tá certo? O aposto ele não tem muito uma posição fixa, tá? Mas sempre que vai se usá-lo, é aconselhável, né, recomendado pela norma padrão, que você coloque entre vírgulas, travessões, parênteses e por aí vai, tá bom? Tipos de aposto. Segundo a intenção do discurso, o aposto pode ser classificado em um explicativo, nós falamos já, né, sobre ele. Oferece uma explicação sobre o tema anterior, então a geografia, aí vai explicar. Estudo da Terra é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então essa explicação sobre geografia vem entre vírgulas e você já aprendeu que o aposto ele é dessa forma mesmo, porque está explicando sobre um termo anterior. Júlia, e ele vai explicar quem é a Júlia, dos recursos humanos, de novo entre vírgulas, tá vendo? O aposto, pediu para você preencher essas fichas. Então, professor, mas ele poderia usar parênteses? Poderia. Ele poderia usar travessões? Também poderia, tá? Professor, mas e se ele colocasse antes aqui, ó, estudo da Terra, vírgula, a geografia é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Poderia, professor? Poderia. Ele poderia colocar antes da palavra. Também, tá? Distributivo. Retoma as explicações sobre os termos, contudo de maneira separada na oração. Então, o distributivo, o próprio nome diz, ele vai distribuir, tá? Explicando termos que já foram ali falados. Ele só vai retomar. Então, vou dar um exemplo aqui para você, ó. Vitória e Luiz, ó, dois termos, tá vendo? Foram os vencedores. Aí eu vou retomar os termos. Então, o que eu faço? Eu vou falar aquela na corrida. Aquela quem? A Vitória. Então, ó, isso daqui para mim é um aposto. Por quê? Porque falou aqui que Vitória e Luiz foram os vencedores, mas não falou vencedor no quê? Então aqui agora vem a explicação, mas de uma forma distributiva, sobre cada termo, sobre cada elemento que já foi citado. Então, ó, aquela na corrida, que no caso é a Vitória, e aí vai se referir ao Luiz, que é o termo mais perto, mais próximo, né? E este no atletismo. Então o Luiz foi vencedor no atletismo, tá certo? Toda vez que você refere ao termo mais longe, mais distante, vamos colocar assim, eu vou usar o aquela, aquele, aqueles ou aquelas, né? E toda vez que eu vou me referir ao termo mais próximo, eu uso este, tá? Isso é uma regra da língua portuguesa, tá? Adoro João e Maria. Tá, mas quem é João e quem é Maria? Então ele vai distribuir agora, explicando sobre eles, tá? Um exemplo de calma e a outra de agitação. O exemplo de calma é quem? O João, tá? Então ele distribuiu aqui para o João isso e vai distribuir a outra explicação, a outra especificação sobre a Maria. E a outra, que eu entendo que é a Maria, de agitação, tá? Enumerativo, que vai enumerar, enumera as explicações sobre o termo sendo separado por vírgulas. Na bolsa, levava o que precisava. Tá, mas ele vai enumerar o que ela precisava. Então, enumerando agora, ó, roupas, biquínis e toalhas. Então, ele enumerou. Veja que agora ele não está distribuindo para termos que já foram falados. E também não está explicando nada, ele só está enumerando. Enumeração também é um aposto. O programa de hoje aí ele vai enumerar qual é o programa de hoje. Praia, primeiro, pizza, segundo e cinema, terceiro. Então ele enumerou, tá? 1, 2, 3. Da mesma forma em cima, 1, 2, 3. Poderia ser mais, tá? Ou menos, tanto faz. 4. Comparativo. Compara o termo da oração. A garota, ó, aí ele vai comparar a menina com alguma coisa, ó, que parecia desacordada, ele faz uma comparação com alguém que não está acordado, foi levada para o hospital. Então isso também é um aposto. Do doce, vírgula, vai comparar o doce com quem? Manjar dos deuses.
não tinha sobrado nada. Então essa comparação do doce com o manjar dos deuses também é um aposto, tá? Porque ele traz aqui consigo uma especificação. 5. Resumidor ou recapitulativo. Resume os termos anteriores do enunciado. Então ele está muito extenso, ele quer dar uma compactada, então ele vai dar uma resumida para o interlocutor. Então, ó, saúde, educação e o acesso à cultura. Aí ele retoma tudo isso, mas tudo isso é o quê? Saúde, educação e acesso à cultura. Então, ao mesmo tempo que ele resumiu, ele recapitulou. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país, tá? Então ele resumiu todos os três termos aqui em duas palavras, tudo isso, tá? Paz e sossego, esses são os meus desejos para as férias. Então esses está resumindo as palavras paz e sossego, tá? Ou ao mesmo tempo também recapitulando, tudo bem? Ele também, o apóstolo, ele é especificativo, ele especifica um termo da oração, né? A aluna Joana, então ele vai especificar quem é a aluna, continua a nos surpreender. A Avenida Paulista é lindíssima. Paulista, ela especifica qual é a avenida. E o aposto de oração, por último, consiste em uma oração que depende da outra em termos sintáticos. Os bolos ficaram lindos e saborosos. Aí ele vai especificar mais, ele vai aprofundar um pouco mais. Fruto da sua técnica e dedicação. Então ele aprofundou um pouco mais, falando sobre os bolos dela. Então nessa especificação, ele acaba fazendo um aposto. Ó. As coisas correram mal, desfecho inevitável. Então ele especifica sobre a questão das coisas correrem mal. Então também é um aposto, tá? Agora nós vamos para o vocativo. Espero que vocês tenham entendido o aposto, tá? É bem tranquilo. E o vocativo é o quê? Ele é um chamamento. Guarda essa palavra, chamamento. Uma invocação, ó, vocativo, invocação. Ou pode caracterizar uma pessoa que chama pela outra no enunciado. Quando você vai chamar alguém, você tem que usar um nome, você tem que usar um termo, você tem que usar uma expressão. Isso que você usa para chamar é o vocativo. Ou alguém usa para te chamar, ou chamar outra pessoa, é um vocativo. Então você fala, menino, pare com isso. Qual é o vocativo que ele usou? Qual é o chamamento que ele usou? Menino. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Então ele tem que ser colocado em vírgulas, pessoal, tá? Porque senão ele vai acabar virando um sujeito se você não põe a vírgula. Então, por exemplo, fala, menino, pare com isso. Aí eu tiro a vírgula. Aí fala, menino, pare com isso. Então o menino acaba virando o sujeito do pare ali, né? Não pode. Então ele não tem relação, você está vendo, nem sujeito nem predicado. Enquanto isso, o aposto mantém relação sintática com outros termos da oração. Nós vimos lá. Então você fala o caderno, vírgula, que é muito velho. Então ele mantém o que é muito velho, ele especifica, explica qual é o caderno. Então ele mantém relação com outro termo. E esse daqui não. Ele não mantém, o vocativo não mantém relação, tá? Então exemplo de vocativo, ó. Moisés, venha jantar. Qual que eu uso para chamar aqui, ó? Moisés. Então é vocativo. Gostaria de falar com vocês, turma. Qual é que usa para chamar? Turma. Então esse é o vocativo. Não sei o que acha Liliane, mas discordo disso. Qual que usa para chamar aqui? Liliane. Então esse é o vocativo. Pais, estimule a leitura de seus filhos. Qual que usa para chamar? Pais. Então esse é o vocativo. Gostaria de me dirigir a você, leitor, para pedir ajuda. Qual que ele usa para chamar aqui? Leitor. Então esse é o vocativo. Tá bom, pessoal? Então o vocativo é bem simples, bem tranquilo. É um nome que se usa para chamar. Beleza? Ficamos por aqui, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.